Olá, vamos agora falar rapidamente sobre a unicidade da variedade estável. Então, se nós tivermos as constantes necessárias para fazer a transformada gráfica que nós vimos atrás, então nós já vimos por um dos lemas anteriores, que se a taxa de crescimento da distância da órbita de um ponto no futuro for inferior, né, se a taxa de crescimento da distância, a taxa exponencial de crescimento for inferior à taxa mínima de crescimento na direção transversal à direção estável, então nós temos que o ponto está na variedade estável. Okay? Então isto é uma caracterização da variedade estável por uma taxa local de crescimento. Certo? Se nós tivermos hipervelocidade, ou seja, se nós tivermos expansão e contração em direções transversais, então nós podemos ser um bocadinho mais precisos, ser um bocadinho mais fortes. Eu estou na variedade estável, se a distância é limitada, se a distância das imagens de um ponto, né, à órbita inicial que corresponde à origem é limitada, ou isto é tudo equivalente, é equivalente a dizer que ele tem uma distância que vai para zero, à minha órbita, ou equivalente também a estar na variedade estável, que ele tem uma distância que vai exponencialmente rápido para zero, para alguma taxa exponencial. Então tudo isto é equivalente. Temos uma caracterização dinâmica da variedade estável. E portanto, localmente, né, quando eu olho para estas vizinhanças, para estas variedades construídas dependendo de todas as escolhas que eu fiz aqui. Ou seja, eu escolhi aquelas variedades, eu escolhi o tamanho das vizinhanças regulares, né? Eu escolhi as taxas de contração e expansão, eu escolhi a métrica de Lyapunov. Dependendo disso tudo, eu tenho uma variedade estável. E, né, por causa destas condições, de fato, eu vejo que essa variedade estável ela está bem definida, independentemente das escolhas que eu fiz inicialmente. Okay? Certo? Se, por exemplo, esta taxa aqui, okay, com a métrica adaptada, né, ela é uma taxa exponencial de contração. Mas com uma métrica adaptada comparada com a métrica usual, ela cresce subexponencialmente, então eu posso substituir esta taxa exponencial por uma taxa exponencial da métrica adaptada para uma taxa da métrica usual. Okay? Eu posso olhar na métrica riemanniana, por exemplo, da variedade. Certo? Porque eu tenho uma cota subexponencial de comparação. Então este tipo de ideias, né, nos garante uma unicidade da variedade estável. Ela não vai depender de fato de todas estas escolhas, porque no final eu vejo que eu tenho estas condições equivalentes. Por exemplo, esta condição aqui, se eu traduzir na métrica riemanniana usual, inicial, o que vai aparecer é aqui mais ou menos um epsilon. Eu vou precisar que tenha esta taxa menos um certo epsilon aqui, menos uma pequena constante, por causa do crescimento desta norma comparada com a norma riemanniana original, que é subexponencial. Okay? Então, o argumento aqui é simplesmente usar o lema anterior, okay? E explorar isso de várias formas. Tá? Então, a variedade estável está unicamente definida por uma condição de crescimento local. Okay? Quanto ao tamanho da variedade estável, bom, como eu tentei explicar no vídeo anterior, né, de fato, para obter a variedade estável na variedade, né, a variedade estável perto de uma vizinhança do fm de x, nós podemos desfazer a mudança de coordenadas. Ou seja, faço a exponencial em fm de x do tal m menos 1 da minha VS restrita,
aquela variedade restrita à bola de centro zero e raio Q em fm de x. Okay? Logo, o tamanho da variedade invariante estável em fm de x é dado por Q de fm de x. Ou seja, ela se afasta no máximo Q de fm de x. O tamanho máximo é a distância máxima dos pontos de Vs em relação ao fm de x. A distância desses pontos até o fm de x no máximo é Q de fm de x. Okay? E se eu tiver um certo bloco hiperbólico, nós já sabemos que o tamanho do Q de x é limitado por baixo. Ok? Porque isso depende, né, do bloco hiperbólico, né? Mas fixado um bloco hiperbólico, eu tenho uma cota inferior para este Q de x. Então eu tenho eu tenho um tamanho uniforme das variedades estáveis pelos pontos de um bloco hiperbólico. Certo? E eu também tenho, nesse bloco hiperbólico, uma taxa de contração uniforme. Okay? Por causa da taxa de contração uniforme na métrica riemanniana original. Okay? Por causa da construção do bloco hiperbólico. Se o nosso bloco hiperbólico, como deve ser, tem medida positiva, porque senão não interessa o bloco hiperbólico, podemos ignorá-lo, né? Mas se ele tiver medida positiva, que nós sempre assumimos, né, que podemos fazer, para alguma probabilidade invariante, então a órbita de x vai retornar a esse bloco infinitas vezes. Ok? Isso vale por causa do teorema de recorrência de Poincaré. Então, o tamanho da variedade estável vai ser essencialmente oscilante. Né? Porque eu sei que ele pode diminuir quando eu ando ao longo da órbita, okay? Porque eu tenho que este Q, né, ele pode decrescer subexponencialmente, ele pode ir quase para zero, mas entretanto ele volta ao bloco hiperbólico, então ele volta a ficar com um tamanho maior ou igual a um certo Q uniforme. Okay? E depois ele pode voltar a crescer, depois ele pode retornar, depois ele pode voltar a decrescer, depois ele pode retornar. Okay? Nada nos impede que ele também cresça. Né? É possível que, ao longo iterado, essa variedade estável, de fato, cresça um pouquinho. Seja definida com um tamanho até um pouco maior em algum lugar. Okay? Nós não sabemos, nós não proibimos isso. O que nós sabemos é que temos uma possível decrescimento do tamanho dela a uma taxa subexponencial, mas que quando ela volta, nós voltamos a tê-la com um certo tamanho mínimo. Então, isto é super importante. Num bloco hiperbólico, o tamanho das variedades estáveis ou instáveis, que, conforme o caso, é uniformemente afastado de zero para alguma. Ela tem um certo tamanho mínimo sobre os pontos do bloco hiperbólico. Então, no enunciado do teorema da verdade estável, tem uma certa função t de x, né, que é aquela constante que aparece, que relaciona, né, a taxa de contração e a expansão da métrica riemanniana com a que nós obtemos da métrica de Lyapunov em variedades regulares. Okay? Então, com a norma de Lyapunov, nós temos uma contração uniforme via transformado gráfico, fazendo todo aquele argumento copiado de dinâmica hiperbólica, com esta norma de Lyapunov. Né? Mas na métrica riemanniana, né, a métrica riemanniana é comparável com a métrica de Lyapunov apenas através de cotas, né, que são funções temperadas do ponto. Portanto, as cotas uniformes, dadas pelo transformado gráfico com a métrica de Lyapunov, passam a ser funções temperadas do ponto, quando nós olhamos para a ação do diffeomorfismo na métrica riemanniana original, quando nós voltamos para a variedade. Certo? E por unicidade da variedade estável, estas estimativas estão bem definidas de fato. Okay? Uma observação agora acerca das variedades instáveis, que eu essencialmente já falei quando estávamos falando da transformada gráfico, mas não custa repetir e sublinhar. Se eu tiver aquela condição que garante a existência das direções estáveis e instáveis bem definidas em todos os pontos, pela interseção dos cones, e se eu tiver
uma condição de dominação, e se eu tiver a expansão, se eu tiver uma hiperbolicidade parcial com expansão, então nós podemos construir variedades U-gama, variedades invariantes, expandidas pela Fn. Mesmos argumentos. Okay? Isto corresponde a uma decomposição do tipo central mais expansora sobre órbitas regulares, com expoentes de Lyapunov positivos em EU, né? E expoentes de Lyapunov estritamente inferiores no SC. Okay? Ou seja, é uma hipervelocidade parcial não uniforme. Okay? Reparem que em SC não preciso de ter expoente negativo. Basta que os expoentes em SC sejam estritamente inferiores aos expoentes de EU. Okay? Outra opção é a parte hiperbólica. Então, se temos a mesma condição de controle da não linearidade, da perturbação da parte linear, e a condição de hiperbolicidade agora. Então nós podemos, como estas condições incluem as anteriores, nós podemos construir quer as variedades S-gama, quer as variedades U-gama, estáveis e instáveis, contraídas e expandidas pela Fm, pelos mesmos argumentos. Isto corresponde a uma decomposição do tipo ES mais EU sobre órbitas regulares, com expoentes Lyapunov positivos no EU e expoentes Lyapunov negativos em ES. Ou seja, hiperbolicidade não uniforme. Okay? Podemos globalizar a construção destas variedades. Nós construímos tudo localmente. Como é que nós globalizamos? Exatamente como na dinâmica hiperbólica. Okay? Para alguma órbita regular Fm de x, nós definimos a variedade estável global como a gente faz em dinâmica hiperbólica. Ws de x vai ser a união de f menos n da variedade estável em Fn de x. Okay? E isto vai ser uma subvariedade de dimensão finita imersa de classe CR, se F for, né, CR. Okay? Esta variedade é unicamente definida e pelas propriedades que nós temos da VS, das variedades estáveis locais, nós já sabemos que a WS de x, de fato, é o conjunto daqueles pontos que no futuro convergem exponencialmente para a órbita do Fn de x. Okay? E podemos repetir todas estas considerações para variedades instáveis de isomorfismos e também para fluxos. Okay? Como é que eu construiria isto para fluxos? Eu olharia, por exemplo, o tempo 1 do fluxo. Okay? Ou um tempo tau positivo do fluxo e olharia os iterados do φ-tau. Okay? E depois tudo o resto funciona do mesmo jeito. Vou observar agora que as condições de Holder, né, na derivada são essenciais para esta teoria, né, e que podem ser substituídas em certas condições por dominação uniforme. Vamos ver acerca disto. Então, Charles Pugh construiu um exemplo de uma transformação, no caso uma transformação de S4, da esfera de dimensão 4, uma transformação que é C1, okay? A transformação é C1, mas a sua derivada não é Holder, qualquer que seja o expoente, ela é uma transformação só C1, que admite um ponto regular, que tem expoentes Lyapunov positivos e negativos, mas que não admite variedade estável. Okay? Esse é um contra-exemplo. É uma transformação de classe C1 que não é C1 mais Holder, né? E que tem um ponto regular com expoentes de Lyapunov positivos e negativos, mas sem variedade estável. Portanto, nós precisamos de C1 mais Holder para construir variedades estáveis realmente. Okay? Isto mostra que a condição Holder C1 é essencial para a teoria de hiperbolicidade não uniforme. Mais recentemente, né, neste trabalho aqui, Bonatti, Cravisier e Shinohara, eles provaram o seguinte: se eu tiver numa variedade compacta, eles fizeram em dimensão baixa, dimensão 3, okay? Existe um aberto
de diffeomorfismos que contém um conjunto denso, de fato, um subconjunto genérico, que é um G-delta denso, dentro desse aberto, de tal forma que nesses diffeomorfismos, desse conjunto localmente genérico nesse aberto U, cada um desses diffeomorfismos tem uma medida de probabilidade invariante ergódica, de tal forma que no suporte dessa medida, reparem, essa medida é hiperbólica, okay? Tem expoentes positivos e negativos, mas todo o ponto no suporte dessa medida, em particular quase todo o ponto, não tem variedades instáveis e instáveis não triviais, é tudo trivial, ou seja, a variedade estável e instável é o próprio P. Ou seja, não é uma variedade, não? É apenas um ponto. Ou seja, são genericamente, localmente genericamente, na topologia C1, nós temos medidas hiperbólicas que não admitem variedades estáveis e instáveis. Okay? Ou seja, um resultado bem mais forte ainda do que este exemplo do Charles Pugh. Okay? Este exemplo de Charles Pugh é mais antigo, é anos 70. Além disso, é possível mostrar um pouquinho mais que qualquer superfície compacta admite um diffeomorfismo C1 que tem um conjunto invariante que é recorrente por cadeias, que é unicamente ergódico com uma medida hiperbólica. Okay? É unicamente ergódico e tem uma medida hiperbólica, que é a única medida sobre ele. Ele é unicamente ergódico, é a interseção de uma sequência encaixada de atratores e repulsores e, portanto, a variedade estável e instável de cada ponto tem que ser o próprio X, o próprio ponto, para cada elemento dessa classe. Ou seja, quando eu não tenho regularidade Holder da derivada, a existência de variedades instáveis e instáveis para medidas hiperbólicas não é garantida. Okay? Mesmo que, reparem, nem sequer posso pedir variedades, nem sequer variedades, conjuntos estáveis e instáveis podem existir, ou seja, nem sequer existem aqueles gráficos Lipschitz. Certo? Então, a necessidade da condição Holder é essencial, de fato é muito importante. Mais ainda, se existe uma condição que nós podemos acrescentar para compensar tudo isto, se nós tivermos uma medida de probabilidade invariante que tem uma decomposição dominada no seu suporte, dominada no sentido uniforme, decomposição dominada usual no sentido uniforme, de tal forma que os expoentes na direção fraca são todos negativos, ok? Então, os expoentes na direção de F são estritamente maiores que os expoentes na direção de E, por causa da dominação. E, portanto, nós temos uma hiperbolicidade parcial não uniforme. Okay? E então nós conseguimos, nestas condições, com uma hipótese muito forte, que é a dominação. Se tiver uma dominação sobre o suporte da medida, então eu consigo construir variedade estável nos pontos regulares, neste caso. Ou seja, isto foi afirmado, foi conjecturado pelo Magné nos anos 80 e a prova foi dada recentemente neste artigo, em 2012, de Abdelnour, Bonatti e Crozier. Okay? Então, reparem que, por um lado, se eu não tenho C1, se eu não tenho C1 mais Holder, eu não garanto a existência, em geral, de variedades estáveis ou instáveis, mesmo para pontos regulares numa medida hiperbólica. Mas, se no suporte de uma certa medida eu tiver uma decomposição dominada, isso é uma hipótese muito forte, okay? Mas se eu souber que no suporte existe uma decomposição dominada, em todos os pontos de suporte, aqui o suporte é um compacto, a decomposição dominada é uniforme, okay?
e numa das direções desta decomposição dominada, né, eu tiver expoentes todos negativos ou expoentes todos positivos, então eu consigo fazer a prova do teorema da verdade estável e instável. Okay? Então, a dominação nos ajuda. Okay? Qual é a grande ideia, qual é a motivação para esta prova? É a existência, por causa da dominação, uma dominação uniforme, já nos garante, pela teoria da hiperbolicidade normal, que existem variedades localmente invariantes em cada ponto. Ou seja, eu posso garantir, né, que existem variedades W de x, de tal forma que o f de Wx numa certa vizinhança vai estar contido, a sua imagem vai estar contida no W de f de x. Okay? E eu posso garantir que existem estas vizinhanças com o Wx tangente à direção fraca em x. Okay? Então, esta construção, essencialmente, pode ser obtida repetindo os argumentos anteriores. Mas aqui nós não vamos usar as métricas de Lyapunov, claro, vamos usar a métrica usual e usar a dominação. Okay? E nós obtemos a família VS, né, usando apenas a suposição de dominação. Okay? Essa é uma observação que eu coloquei no meio da prova. Okay? Então, tendo estas variedades, que são localmente invariantes, construídas apenas usando a dominação, né, mostra-se que se o x for regular, aqui não se usa nenhuma hipótese de regularidade, eu não uso expoentes em lugar nenhum, mas se o x for regular, então eu posso posso mostrar que estas variedades, de fato, são uniformemente contraídas para o futuro. Okay? Aí sim, escolhendo agora uma boa família de normas de Lyapunov. Okay? Portanto, eu já tenho as variedades construídas por causa da dominação, tenho candidatos, e depois vou mostrar que essas variedades, de fato, são contraídas para o futuro numa certa vizinhançazinha de ponto. Okay. Em seguida, vamos agora tratar da continuidade absoluta da foliação estável, que é uma propriedade extremamente importante da dinâmica não uniformemente hiperbólica.